Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, começando no 31, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra que é perfeita e eterna. Ajude-me agora a trazer a mensagem desta manhã que o Senhor tem para o teu rebanho, de forma clara, precisa, que o Senhor me dê poder para pregar com eficácia, nos dê ouvidos para ouvir também, para que possamos ouvir com fé. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Então, vamos sentar e vamos hoje começar um novo tema, mais ou menos uma semana antes da Páscoa, que foi semana passada, nós abordamos o tema sobre vitória. E na Páscoa, que é a vitória, a Páscoa é uma vitória, obviamente, então, culminamos na semana passada e nós vamos mudar o nosso tema por algumas semanas e nós vamos hoje falar sobre conversão. Vamos falar sobre o tema conversão. Essa palavra conversão, ela é às vezes muito mal usada, muito mal empregada, e o motivo disso é que muitas vezes ela é mal entendida. E tem gente que prega, que ensina, que crê, que quando a gente fala sobre conversão, quando a Bíblia fala sobre conversão, ela está falando sobre salvação. E ocorre que a conversão ocorre justamente no momento da salvação. Então eles igualam conversão e salvação como sendo a mesma coisa, dois termos diferentes para falar sobre a mesma coisa. Então, isso é um erro, quero só deixar isso bem claro agora, por modo de introdução, porque se fosse verdade, nós lemos aqui, que no versículo 32, quando te converteres, isso é Jesus falando para Pedro, e falando quando te converteres. Então, se a conversão e a salvação é a mesma coisa, se conversão e salvação são dois termos para a mesma ocorrência, o mesmo ato, então o versículo 32 não faz sentido. Por quê? Porque aqui Jesus está falando para Pedro, quando te converteres, ou seja, ele não está convertido. A conversão não está terminada. Por quê? Porque Jesus falou, quando te converteres. Agora, ele falou isso para quem? Para Pedro. Só que Pedro já era salvo. Tá? Nesse ponto aqui no campeonato, Pedro já é salvo. Pedro foi salvo lá no começo do livro de Lucas, dos Evangelhos. A gente vê que Jesus estava chamando os seus primeiros membros da igreja dele. Ele tinha uma igreja interionária, ele tinha uma igreja que viajava, começou a formar ali, logo após o seu batismo, no Mar da Galileia, Pedro, Tiago e João num barquinho, aquela história toda, faz aí vós, pescadores e homens. Pois bem, então ali ele começou a juntar a sua igreja. E uma igreja é o quê? É uma reunião, é uma assembleia, é uma convocação de quê? De pessoas salvas. Então, entenda. Então, ali Pedro foi salvo. Pedro reconheceu. Pedro falou assim, mestre, não fale comigo, eu sou um pecador, eu não sou digno. Então, ali, algum momento ali, não sabemos exatamente, mas Pedro era salvo, porém, a sua conversão não estava completa. Então, se salvação e conversão é a mesma coisa, o versículo 32 não faz sentido. Então, não é a mesma coisa. São duas coisas nítidas e diferentes. Então, conversão é diferente de salvação. A própria palavra, a definição da palavra conversão, deixa isso claro. Se você olhar no dicionário, a palavra conversão significa alteração de sentido ou alteração de direção. Alteração de sentido. E o verbo converter significa transformar, que é uma palavra muito interessante. A Bíblia fala muito sobre transformação. Então, converter quer dizer transformar, quer dizer haver uma mudança de direção, uma mudança de sentido, quando a sua vida muda de sentido. Outrora, alguém vivia, talvez, para o trabalho, para dinheiro, para a sua carreira, para os estudos, e nada de errado com isso. Nada de errado você trabalhar, ganhar dinheiro, ter carreira, conseguir se formar em alguma coisa, passar no concurso. Nada disso é um problema em si, mas tem pessoas que viviam apenas e tão somente para aquilo. E a conversão é um processo em que você vai tirar o sentido, a sua vida não vai ter mais sentido nas coisas, a razão, o alvo principal não vai ser apenas as coisas deste mundo, seja elas coisas erradas e nocivas, ou sejam coisas nada de errado com elas. Coisas benéficas, como trabalho, estudo, família, esporte, lazer, nada de errado com essas coisas. Mas tem gente que vive só para isso.
o sentido da vida deles é só aquilo. Vocês sabem, eu imagino que na Grande Depressão, em 1930 alguma coisa, quando as bolsas do mundo inteiro caíram, muita gente naquela ocasião se matou. Por quê? Porque eles viviam para os seus investimentos e para o seu dinheiro e para as suas riquezas. E quando a bolsa despencou de valor e da noite para o dia, pessoas perderam fortunas e muitas pessoas perderam tudo o que tinham. Logo antes havia um verdadeiro frenesi, uma agitação, pessoas vendendo, investindo tudo que tinham nas bolsas por causa dos altos investimentos. Então muita gente ficou focada naquilo. Quando a bolsa caiu, despencou, muita gente perdeu tudo que tinha, o que não tinha. Houve um aumento enorme, sabe de quê? De suicídio. Por quê? Porque todo o sentido da vida daquelas pessoas eram as coisas deste mundo, eram riqueza, eram investimentos. E quando aquele sentido foi tirado com a queda da bolsa, eles perderam literalmente o sentido da vida e muitos se mataram. Por quê? Porque a vida tinha um sentido errado. Então, quando falamos sobre conversão, estamos falando sobre um processo quando a gente muda o sentido, a razão, o porquê da nossa vida. É uma transformação que começa aonde? Na mente, tá? Mas isso que se trata, essa transformação. Então, vamos começar a ver esse tema hoje, de conversão, a partir desse pequeno texto que introduz aqui o Jesus falando no versículo 32, quando te converteres. Quando te converteres. Então vamos ver aqui se alguém pode ser salvo, mas não convertido. São coisas diferentes. Olha comigo, por favor, para Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, e olha comigo para o versículo 19. Que diz assim, Tiago 5, 19. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, note bem a palavra, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Só esse texto aqui responde a pergunta. A pergunta é, alguém pode ser salvo, mas não convertido? Resposta é sim, pode. O próprio texto fala aqui. Pedro, como nós já falamos, ele já era salvo, mas Jesus falou que ele não estava tão convertido quanto Jesus queria que ele fosse convertido. Então nós temos o exemplo aqui de Pedro e Tiago que fala justamente isso, que alguém pode ser salvo. Versículo 19 fala, irmãos, então ele está falando para quê? Para pessoas que são salvas, não está falando aqui para qualquer um, está dirigindo a palavras para pessoas que conhecem a Cristo, conhecem a verdade. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado, então é possível haver um grupo de irmãos, e onde é que nós temos um grupo de irmãos? Na igreja. A igreja é, por definição, um grupo de irmãos. Então fala, se alguém na igreja, dentro do grupo de irmãos, se desviar da verdade, então veja bem, não só é possível o crente ser salvo e não convertido, alguém pode ser salvo, ele pode não ser convertido, aí ele pode se converter e ele pode se desconverter. Veja aí que interessante. Ele pode se converter e depois se desconverter. Porque aqui fala, se algum dentre vós se tem desviado da verdade. Para você desviar da verdade, você tinha que estar andando na verdade. Você não pode se desviar do caminho no qual você nunca estava andando nele. Então aqui nós temos um irmão, o exemplo de irmãos que podem ter sido salvos e convertidos, mas aí eles se desconverteram. Eles se desviaram. Continua irmão? Claro. Não muda o fato. Então, é possível sim, você ter um irmão que é salvo, logo é irmão, se não fosse irmão não era salvo. Mas você pode ter alguém que é salvo, mas não é convertido. Talvez ele nunca se converteu, ou talvez ele se converteu e depois ele se desviou. E precisa se converter de novo. Mas não estamos falando aqui sobre salvação. Aí você imagina quanta confusão faz pessoas que não entendem direito o termo conversão, quando eles dizem que é possível alguém perder a salvação. Mas aqui não está falando sobre salvação. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muita gente olha para isso e fala, tá vendo? Alguém era irmão, ele se desviou, agora se alguém converter ele de volta, levar ele a Cristo de volta, aí fica nesse, é salvo, perde. Não, aqui não está falando sobre salvação. Ponto algum se refere à salvação. Se refere ao propósito, ao sentido, à direção, à conversão, a mudança de uso, digamos assim, daquela pessoa. Então, se alguém não for salvo, entenda isso. Se alguém não for salvo, essa pessoa pode ser convertida?
Nós vimos que alguém que é salvo pode não ser convertido, mas pode alguém que é perdido ser convertido? Não de um modo verdadeiro. Mas a conversão, ela começa de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Alguém que não é salvo, ele pode ter uma conversão externa. Ele pode por fora começar a ter a aparência, usar o linguajar, o vocabulário. Ele pode comprar uma Bíblia bem muito grande e botar embaixo do braço. Ele pode comprar uma gravata e colocar assim, como se gravata fosse prova de nada, senão Brasília estava cheio de irmão, que não é o caso. Tá? Então você vê, então alguém pode ter uma conversão externa, onde a pessoa aparenta ser. Então ela é convertida, mas é uma conversão que não é de dentro para fora, de fora para dentro. Essa não é uma verdadeira conversão. Deus nunca converte alguém de fora para dentro. Por isso que nessa igreja, e deveria ser verdade para toda a igreja, nessa igreja nós não impomos e obrigamos ninguém a fazer ou ser nada. Amém. Tem muita igreja que faz isso. Tem muita igreja que, você, para vir para a igreja, você tem que usar gravata. Para vir para a igreja, você tem que usar isso. Para vir para a igreja, tem que trazer uma Bíblia. Para vir para a igreja, você precisa... Adianta você converter de fora para dentro? Nós temos várias pessoas aqui, por exemplo, que estão usando gravata. Nenhuma delas são obrigadas a fazer isso. Então, peraí. Não, entendeu? Então, não é uma questão, ninguém é obrigado a nada, gente. Né? Cada um faz o que quer. Aqui nós pregamos, mostramos a verdade e cada um decide, porque não cabe a mim converter você. Conversão é entre Deus e você. Note aqui o nosso texto. Mas eu rogarei por ti, lá em Lucas 22, mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, quem vai converter Pedro? Pedro vai converter Pedro. Conversão e transformação é entre a pessoa e Deus. Você note aqui, o Tiago 5,19, irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado a verdade, e alguém o converter, veja bem, posso levar alguém à conversão, mas eu não posso converter aquela pessoa. Eu posso chegar para o Zidane e explicar para o Zidane os erros do Zidane, por exemplo, se ele vir perguntar para mim. Eu posso ir para ele tentar no estalo, mas em última instância, eu não posso converter ele, eu posso levá-lo, mas é entre ele e entre Deus. Então, se uma pessoa não é salva, ele vai ter uma conversão superficial e temporária. Temporária. Sempre vai ser uma conversão temporária. Por quê? Porque é de fora para dentro. Ela é superficial, ela não vai durar. Tem pessoas que levam uma vida boa, uma vida correta. A pessoa é honesta, a pessoa não mente, a pessoa não fofoca, a pessoa ela honra os seus compromissos. Ou seja, tem uma vida que exteriormente é muito boa, mas ela não é salva. Qual o resultado? Ela pode ter uma conversão externa. E o problema muitas vezes é que as pessoas começam a confiar nessa vida boa como um modo de salvação. Eles olham para alguém e dizem, eu sou melhor do que essa pessoa. Essa pessoa, ela rouba, ela mente, ela fofoca, ela faz isso e aquilo. Eu não. Aí aquela pessoa começa então a confiar nas suas próprias obras. O problema é que a Bíblia é bem clara. Efésios 2, 8 e 9 fala o quê? Sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então tem gente que tem uma vida convertida exteriormente, ela tem uma vida boa, digamos assim, e o que acontece é que ela começa a confiar, ela começa a se tornar orgulhosa e achar que porque eu sou melhor do que você, porque eu não faço as coisas que aquela pessoa, a outra pessoa faz, então Deus vai deixar eu ir para o céu porque eu sou uma pessoa boa por causa das minhas obras. Tá? Isso não é conversão. Isso não é conversão. Mas a conversão não é salvação. Como eu disse, conversão não tem nada a ver com salvação. Então, se você tem obras boas ou não, se houve conversão ou não, externa ou interna, isso tem nada a ver com a salvação. Porque o crente pode ser salvo, obviamente, mas não convertido. E você pode ter alguém que não é salvo, mas é convertido. Então, a conversão não prova nada, nem a presença dela, nem a ausência dela, mas é algo indicativo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente comprou, 12 anos atrás, compramos o que na época era o galpão. Era um galpão e antes da gente adquirir o que era então um galpão, aqui funcionava uma empresa, se não me engano, de distribuição de cosméticos ou produtos de alguma coisa assim, eu não lembro direito.
Lembro não, que estava vazio quando a gente veio aqui ver, mas era uma firma de distribuição de alguma coisa. E o que houve foi que esse galpão ele foi convertido para ser uma igreja, ou pelo menos as instalações de uma igreja. Essa conversão se deu não no fato que ela aparenta ser diferente. Hoje é bem diferente, acrescentamos várias coisas, mas na inauguração da igreja, em 2005, fora que a gente construiu o altar, e os batistérios, os trocadores, etc., o resto parecia muito igual ao que tinha antes. Não havia lá grande diferença. Mas o que foi a grande diferença? A grande diferença foi a questão do uso e propósito e o sentido. Não mais aqui seria feito negócios. Nada de errado em fazer negócios. Se aqui antes era uma empresa, então aqui antes era uma empresa que fazia negócios. Eles compravam, vendiam, integravam, eu não sei o que faziam, mas era um negócio, nada de errado com isso. Mas agora o sentido do número 209 da Rua Desembargador Carlos de Guzmão mudou. Agora se tornou uma igreja. O sentido, a razão, o porquê, o uso mudou. Não é mais aquilo. E é isso que está falando sobre a salvação. Agora, sabemos que tem muita igreja que é travestida de negócios. Tem muita igreja que parece igreja. Como o nosso galpão não parecia. Tem muita igreja que parece igreja. Tem muita igreja que tem um nome na frente, igreja. Tem muita igreja que tem... Você olha e você fala, aquilo é uma igreja. Só que ali é mais negócios do que igreja. Veja bem, nada de errado com negócios. Agora, igreja é uma coisa, negócios é outra coisa. Antes aqui o galpão era um lugar de fazer negócios. Agora aqui é um galpão de se cultuar a Deus, a pregar a palavra de Deus, a edificar o reino de Deus. Mudou, não se faz mais negócios. Mas sabe uma coisa? Essa história de negócio na igreja não é nenhuma novidade, gente. Vou lá aqui para você rapidinho. 2 Pedro 2, versículo 3. Pedro fala assim, e por avareza é o motivo, e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então, veja bem, por causa de avareza farão de vós, falando para a igreja, por causa de avareza, de homens avarentos, farão da igreja negócio, uma empresa. Eu não preciso citar nomes aqui, todo mundo sabe das 3, 4 igrejas, que são as maiores. É um negócio. Eles fazem negócio. E a Bíblia alerta a gente quanto a isso. Tá? Então não é nenhuma surpresa. Que absurdo. Não, e não é só no Brasil não, gente. No mundo inteiro tem isso. No mundo inteiro tem isso. Mateus 21, versículo 12. Também, Jesus. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido, note bem a palavra, em covil de ladrões. Então veja bem, ali era o templo. Deus mandou edificar o templo. Deus dedicou o templo para um sentido, uma razão, um motivo de ser uma casa de oração, de ser um lugar onde as pessoas podiam conhecer mais de Deus, mas aquelas pessoas haviam que convertido. Veja bem, o templo estava lá. Ninguém reformou o templo no mesmo templo. E o templo tinha um sentido, mas essas pessoas desonestas haviam convertido o templo. Veja bem, aqui, eu li de Mateus 21, está falando sobre a igreja. Pedro falou sobre a igreja. Aqui está falando sobre o templo dos judeus. E naquela época já tinha pessoas fazendo isso. Agora note, o problema não era que haviam pessoas vendendo animais. O problema não é que haviam cambistas lá dentro. Porque era normal ter animais à venda e cambistas. Por quê? Porque no templo, se você quiser fazer uma oferta no templo, você tinha que usar a moeda do templo. Ou seja, você não podia chegar lá e colocar real. Você tinha que ir no cambista e você comprava a moeda do templo, a moeda própria, e você fazia a sua oferta em moeda. Se você fazia um sacrifício, se você morava em Jerusalém ou ali perto, você podia levar o seu animal. E se você morava longe? Onde é que você ia comprar o seu animal? Então no templo eles vendiam animais para fazer o sacrifício. Nada de errado com isso. No templo havia os cambistas que vendiam. Nada de errado com isso. O problema é que eles estavam roubando. Eles estavam dando um câmbio ruim, diferenciado. Vamos supor, a moeda era 2 por 1, eles pagavam 1 por 1.
Eles estavam roubando. O sacrifício era para ser o quê? Um animal primogênito, sem defeito. Eles estavam vendendo animais velhos, doentes e coxos. O problema não era que eles estavam vendendo essas coisas, às vezes fazia parte. E não era para ser uma coisa que trazia lucro, era um serviço, era uma coisa para facilitar a vida das pessoas que vinham, que todo judeu tinha que ir para Jerusalém todo ano, tinha que ir para o templo. E muitos viajavam um longo tempo, então não podiam carregar animais, então eles tinham que adquirir essas coisas lá. Então o problema não é que havia cambista e vendedor, é que eles estavam roubando. Como é que a gente sabe disso? Jesus chamou eles de um covil de ladrões. Ladrão faz o quê? Rouba. Então, aqui, Jesus falou que os ladrões haviam convertido, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Uma conversão, uma mudança de sentido. Então, é possível você ter um templo que parece com um templo, que era dedicado a Deus, ele foi desvirtualizado pelos ladrões, que tornaram aquilo um covil de ladrões e mercantes desonestos. E Jesus foi lá e derrubou tudo. A gente acha que não, pastor, que o senhor bate no púlpito, o senhor levanta a voz. Gente, Jesus entrou lá dentro, como? Chicote em mão, chutando, virando mesa, gritando, berrando, expulsando o povo. Tem essa ideia que Jesus era... Gente, Jesus era um carpinteiro, naquela época era tudo à mão, para carregar toras de madeira nas costas, para serrar aquela madeira na mão, não tinha nada elétrico. Tudo indica que Jesus não era aquela figura afeminada, magrinha, com os cabelos longos e olhos azuis, e até batom e maquiagem já colocaram. Não. Jesus era um homem, cabra macho, forte, robusto. Ele trabalhava, mão calejada, gente. Tanto que quando foram prender eles, Judas teve que falar, é aquele dali, ó. Por quê? Porque lá no meio dos homens, os pescadores e dos outros, ele combinava tranquilamente, ele estava perfeitamente ali, não era aquela pessoa toda, não tinha isso. Tá? Então Jesus, ele expulsou e limpou. Então entenda que é possível sim um crente ser salvo e não ser convertido. É possível sim ser o templo de Deus, mas ter sido convertido num covil de ladrões. Pode sim ser uma igreja, entre aspas, que tem tudo, a aparência de uma igreja, mas aquilo ser um lugar de negócios, pela avareza de homens avarentos. Então é possível sim, mas não é o ideal. Então conversão é quando o uso ou a utilidade do crente muda, quando a afinidade do crente muda, quando o propósito dele muda. Você não está mais vivendo para o mundo e as coisas do mundo, sejam elas coisas pecaminosas ou não. Entenda? Porque para desvirtualizar a gente, não precisa ser uma coisa, pode ser, mas não precisa ser uma coisa errada. E o que acontece é o seguinte, você se desvia com trabalho, com estudo, com lazer, só que depois disso você não para aí, você vai além. A partir daí você continua se afastando, e você continua se desvirtualizando, aí você começa a se misturar com pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, na academia, no lazer. O seu lazer se torna impróprio. E a coisa continua, porque ninguém doma o pecado. E ninguém cai, vamos dizer assim, no pecado grotesco, o pecado aberrante, sem antes passar pelos pecadinhos. Você não vai daqui até o outro lado sem primeiro dar o primeiro passo. Então, o que nós temos que entender que a conversão é quando os olhos do crente não estão mais no mundo e nas coisas do mundo, boas ou ruins, nocivas ou não. Mas a gente tem os nossos olhos no que Deus tem para a gente. Isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão da nossa carreira, que a gente tem que abrir mão do nosso lazer, que a gente tem que abrir mão dos nossos estudos. Tá? Ninguém precisa desligar o cérebro não para estudar a Bíblia, ver a pregação. A gente não precisa se desligar e se tornar pessoas alienadas, não. Agora, existe um lugar em prioridade. Existe o como, existe o quando de tudo. E se a gente seguir essa conversão, nós teremos todas essas coisas em equilíbrio. Quando a gente não tem essas coisas, quando não há a conversão, então essas coisas vão sair de equilíbrio e vai, então, atrapalhar esse processo de conversão. Olha comigo para Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, versículo conhecido. E nós voltaremos, eu imagino, várias vezes durante esse tema.
Mas alguém pode ser salvo e não convertido? Pode. Rapidamente aqui, só para colocar um alicerce para o resto dos estudos, eu quero fazer a pergunta: por que a conversão é importante? Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. A palavra conversão também pode ser definida como transformação. Tá? Então, quando você lê transformação, você pode ter um entendimento que está falando sobre conversão. Sede transformados ou convertidos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem a conversão, que nós estamos falando aqui, e daí a importância dela. Sem a conversão, não há como existir a vontade de Deus em nossas vidas. Não há. Note aqui o que fala. Sede transformados para que experimenteis qual seja a vontade de Deus. Então, se não houver transformação, se não houver conversão, a vontade de Deus nunca vai ser uma realidade na sua e na minha vida. Daí a importância da salvação. Nós nunca vamos alcançar a vontade de Deus para a gente. E convenhamos, a Bíblia fala que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável. Essa boa, quer dizer, ela é boa porque Deus é bom. Amém. Agradável, não está falando agradável para Deus, porque se é a vontade de Deus, é agradável para Ele. Esse agradável está falando que é agradável para a gente, é agradável para mim. Você vai gostar, eu vou gostar, nós vamos gostar do que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos gostar, vai ser agradável aquilo que Deus tem para a vida da gente. Vai ser bom para a gente e vai ser perfeito. Perfeito quer dizer que não falta nada, não tem nada mais, nada menos, é tudo perfeito. Agora, se você não quer uma coisa que é boa, perfeita ou agradável para a sua vida, então você tem que se examinar e fazer alguns exames, se você está faltando alguma coisa na sua cabeça. Se você quer para a sua vida uma coisa que é ruim, desagradável e imperfeita, gente, isso é muito fácil. Porque para baixo tudo santo ajuda. Tudo no mundo está contra nós. É muito mais fácil você descer a ladeira do que você subir a ladeira. Quer prova disso? Vá ali para a ladeira ali no bebedouro ali. Qual é o nome daquela ladeira? Do Calmon. Pronto. Suba ela de bicicleta, aí desça ela e me diga qual é o mais fácil. É muito mais fácil descer, gente. Então, se você não quer uma coisa boa, perfeita e agradável, então tem alguma coisa muito errada. Você está muito cego. Seu coração está muito duro. Você foi vendido uma mentira, você comprou essa mentira de que a vontade do mundo, que a vontade da carne, que a sua vontade é melhor, mais agradável, mais perfeita do que Deus tem pra gente. Então é importante essa conversão que estamos falando, é importante essa transformação, porque sem ela não tem vontade de Deus. Deus tinha grandes planos para Pedro. Voltando lá para Lucas 22, quando Jesus falou: tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Sabe o que Jesus queria para Pedro? Que ele fosse o primeiro Papa? Não foi isso. Jesus queria que Pedro fosse o líder dos apóstolos. Como é que ele sabe disso? Ele falou aqui, ó, confirma teus irmãos. Se você for lá para o livro de João e ver no final, no último capítulo, Jesus fala a mesma coisa. Ele fala: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Apacenta meu rebanho. Então Deus tinha um grande plano, uma boa, perfeita, agradável vontade para a vida de Pedro, mas Pedro não estava o quê? Pronto. A conversão não tinha sido bastante, e aqui Jesus falou: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Confirmar quer dizer, é você encorajar, é você animar, é você liderar, é você fortalecer eles. Mas Pedro não estava pronto. E Jesus falou: estou orando por você, Pedro, porque quando você estiver convertido, eu quero que você seja o líder, que você apacente minhas ovelhas, que você confirme seus irmãos. Agora, isso nunca seria uma realidade na vida de Pedro se não houvesse essa tal conversão, que Pedro ainda estava por se converter. Então, se nós queremos ter o que Deus quer para a gente, nós teremos que passar por o processo de conversão. Se essa igreja é para estar aqui, então o galpão teve que ter o seu uso mudado.
E eu não me refiro ao fato, como eu disse, que a gente construiu um altar, um batistério, trocadores. Eu não me refiro a isso. Eu não me refiro que colocou ventilador, colocou sistema de som, colocou no seu lugar. Eu não me refiro a isso. Eu me refiro que aonde um dia eram feitos negócios, agora aqui nós temos uma igreja para a glória de Deus. Amém. Essa é a conversão. E como houve essa conversão, nós mudamos. Houve uma conversão no uso e sentido da igreja, e hoje nós temos esse salão que se encontramos, foi adicionado subsequentemente. Foi acrescentado várias fachadas, inclusive temos duas, uma escondida e uma pública. E nós fomos mudando, mas o que veio primeiro foi a mudança interna, foi o propósito do local, que não é mais um lugar de negócios, mas sim uma igreja do Deus vivo. E depois que houve essa conversão no sentido, aí sim você tem a placa na frente, você tem um letreiro, você tem... Aí o resto vem depois como consequência da conversão interna, do uso, da razão, do motivo, do porquê que estamos aqui. Não mais para fazer negócios, mas sim para a honra e a glória de Deus. Então, Deus tinha um plano para Pedro e Pedro precisava ser convertido. João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Sabe, Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Lá em Lucas 22, Pedro não estava pronto. Aqui que lemos em João 21, Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressurgiu, apareceu, e aqui ele está aparecendo glorificado para Pedro. Agora você veja que houve uma conversão. Por quê? Porque ele fala: apacenta os meus cordeiros. Agora está no presente. Apacenta, agora, hoje. Havia sido feita a conversão de Pedro o suficiente para ele assumir o que Deus tinha para ele? Sim. Porque antes ele falou: eu vou orar por você, para quando você se converter, você confirmar os seus irmãos. Aqui em João 21, Jesus está falando: apacenta as minhas ovelhas. Houve uma diferença entre aqui e aqui. Qual foi a diferença? Houve uma conversão e Pedro estava pronto para apacentar, confirmar os seus irmãos. Havia terminado a conversão de Pedro, ele estava 100% convertido? Não. Ninguém, nunca, jamais, nessa vida, vai ser convertido 100%. Nós vamos ser convertidos 100% quando Jesus voltar, o som da trombeta soar e nós somos transformados e arrebatados. Aí sim, a transformação será completa. Mas até aquele dia, nós estamos caminhando. E Pedro, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Pedro, ele teve momentos que ele se converteu mais. E teve momentos que ele se desconverteu. Nós temos o exemplo de Paulo, quando ele fala que Paulo chamou a atenção de Pedro, porque Pedro estava enjudaizando e tomando partido entre gentil e judeu, e a Bíblia fala aqui, Paulo escrevendo, falou assim, que eu chamei a atenção de Pedro na frente de todo mundo, que ele está fazendo coisa errada. Nós temos um exemplo de quando o Espírito Santo veio e mostrou para Pedro um lençol, ele estava em Jopa, com fome, tendo uma soneca em cima do telhado de Simão, que trabalhava com couro lá em Jopa, mas ele teve um sonho em que desceu um lençol com os animais, toda espécie de animal, e Pedro falou: Deus, eu não desde pequeno eu nunca como animais que não são animais limpos, eu não como. E Deus falou o quê? Não diga que é impuro o que eu fiz puro. Dizendo o quê? Para ele falar com Cornélio, que era um homem gentil, e pregar o evangelho para a família dele. Foi outra pequena conversão. E a conversão maior foi essa, é que Pedro, no final da sua vida, a Bíblia não fala isso, mas historicamente temos relatos fidedignos disso, que Pedro foi crucificado, se recusou a negar a Cristo, foi crucificado e ainda disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, eu quero que vocês me crucifiquem de cabeça para baixo, que é uma morte pior do que a crucificação de cabeça para cima. Você acha que houve uma conversão? Houve. Então você entenda. Agora veja, antes desse episódio aqui,
Antes de Jesus falar, apacenta as minhas ovelhas, qual foi aquele trauma, aquele episódio traumatizante para Pedro que ele passou? Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Por isso que em Lucas 22, Jesus falou, quando te converteres, ele não havia passado por aquilo ainda. Haviam coisas que haveriam de acontecer na vida de Pedro, que iriam levá-lo e conduzi-lo a uma transformação. Mas a transformação, ela dura a vida inteira. Ninguém fala, ok, eu estou transformado 100%. Não existe isso. E ao passo que nós vamos nos transformando, nos convertendo, a vontade de Deus vai se preenchendo cada vez mais e mais completamente em nossas vidas. Mas precisa haver esse processo de conversão, porque Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para a minha vida. E se não houver conversão, você nunca vai saber e nunca vai chegar ao que Deus quer para você. Então a conversão, ela faz parte integral da vida do crente. Integral. E o crente, e tem muitos, que nunca experimentam essa conversão. Nunca experimentam. Outros têm uma conversão parcial. Outros têm conversão temporária. Se converteram, mas depois voltaram. Se converteram, depois voltaram. E é muito confuso você olhar e falar, calma aí, isso aqui é alguém crente que está convertendo e se desviando, ou é alguém que só teve uma conversão externa? E esse vai e vem constante nada mais é do que a carne lutando, porque a carne está dominando de dentro para fora. Então você passa aquela tinta, a carne vai lá e tira aquela tinta. Você bota aquele piso novo, a carne vai lá e arranca aquele piso. Porque quem está em controle é a carne, porque não existe o espírito, porque nunca foi nascido de novo. Isso se caracteriza com conversões parciais, conversões temporárias, e francamente, quem está de fora olhando fica muito difícil discernir o que é o quê. Muito difícil. Mas tem crente que nunca, e isso é uma tragédia, a maioria dos crentes no mundo, infelizmente, não sabem qual foi ou qual é o plano para a vida deles. Simplesmente por isso, eles não querem se submeter a um processo de conversão, de mudar de sentido, de tirar os olhos do mundo e elevar os olhos para as coisas do alto. De tirar os olhos e o propósito das coisas do mundo e colocar os olhos nas coisas de Deus e nas coisas do alto. Semana que vem nós vamos continuar vendo mais algumas características, mas por hoje é só. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado, porque o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós. Seria bom.